Oiê, minha gente! Voltei para mais uma reflexão com vocês e hoje eu queria falar sobre o poder do amor próprio nas manifestações. Há 2 semanas atrás eu comecei a reparar. Bom, eu já comecei a reparar desde que eu comecei a minha jornada de amor próprio, coisa que eu realmente não entendi o conceito quando eu era mais jovem, e hoje, quando eu reflito bem e quando eu volto, né, quando eu penso na Bárbara do passado, eu vejo que essa Bárbara do passado não entendia nada de amor próprio e que não se amava, simplesmente, né, que às vezes sim cuidava da aparência, mas que realmente não tinha, não sabia, não entendia o conceito de amor próprio. Lógico, como eu tenho, né, me tornado cada vez mais uma co-criadora consciente, ou seja, eu crio a minha realidade deliberadamente, né, de forma consciente, eu trabalho com a lei da atração de forma consciente para atingir os meus objetivos. Eu comecei a reparar, principalmente nessas 2 últimas semanas, o poder que o amor próprio traz para dentro das nossas manifestações, porque o amor próprio, querendo ou não, ao meu ver, e por tudo que eu tô passando atualmente, o amor próprio, eu acho que é ele que gera, né, que começa a gerar momentum, ou seja, força na manifestação. Eu tenho reparado que o amor próprio é a base das melhores manifestações. E por que eu reparei isso? Porque se a gente pensa um pouco sobre amor próprio, a gente entende que se amar é simplesmente não aceitar menos do que a gente acredita merecer. Quando a gente realmente se ama, a gente não aceita menos do que a gente acredita merecer. E quando a gente não aceita menos do que a gente acredita merecer, significa que a gente quer coisas grandiosas. Ou pelo menos que ao nosso ver é grandioso, certo? E aí o universo entende que se o universo está te mandando A e você acredita merecer B, e que o universo te manda o A e você fala, não, eu não vou me contentar com A, eu quero B, porque eu mereço esse B. E eu quero me tornar um par vibracional com um B. Então eu agradeço ao universo, obrigada universo por ter mandado o A. Eu fico já feliz de ver que a minha manifestação está funcionando, que eu estou manifestando, porém não é o A que eu quero, é o B. Muito obrigada. E você continua trabalhando, né, a tua vibração para você chegar na vibração do B. E quando a gente realmente continua esse trabalho para chegar na vibração, né, para se tornar um par vibracional com o B, é lá que a gente realmente começa a manifestar coisas grandiosas, que geralmente vão além do que a gente estava esperando. Então, se a gente queria receber B, a gente recebe B, C, D, E e F. Estão entendendo? Tipo, a gente recebe muito mais alegria. Por quê? Porque a gente passou, é como se... Não é que a gente é testado, eu não gosto desse conceito de estar sendo testado pelo universo, mas cada vez que o universo manda algo pra gente, ele tá mandando esse algo pra gente porque esse algo é um par vibracional com o que a gente é naquele momento. Então, se naquele momento a única coisa que eu sou um par vibracional é o A, o universo vai me mandar o A. Só que vai de mim me amar o suficiente para falar assim, então, acho que eu vou pegar o A para não correr o risco de perder o A e de não ter o B, né? Para não correr o risco de ficar sem nada, né? Que é a maior parte das pessoas fazem. Só que isso é uma prova de que você não se ama. Porque se você se ama e você quer o B e você acredita merecer o B, e você não quer se contentar com menos do que o B, se o universo te manda o A, você entende que o A, naquele momento, é o único par vibracional teu, né? É a única vibração correspondente com a tua vibração naquele momento, e aí você entende, ok, significa que a minha vibração ainda não está do jeito que eu quero para ser um par vibracional com a coisa que eu tô querendo, mas se eu continuar trabalhando a vibração, eu vou chegar na coisa que eu tô querendo. É fato, é lei. Se o universo já está me mandando A, é porque eu estou manifestando. Só que se eu ainda não manifestei o B, é porque simplesmente a minha vibração não bate com a vibração do B por enquanto. Mas isso não quer dizer que não vai ser daqui a algum tempo. Como que eu cheguei nessa reflexão?
Como que eu entendi que o poder do amor próprio nas manifestações? Há 2 semanas atrás, eu tava bem decepcionada comigo mesma, porque eu senti que uma das minhas manifestações que eu mais queria na vida tava pra acontecer. Eu tava sentindo o cheirinho ali, ó, da coisa já tava pra bater na porta. E eu comecei a me concentrar muito mais no que estava acontecendo na minha realidade, em busca de indícios da coisa acontecer, ao invés de deixar a coisa fluir. E isso, na verdade, é uma forma de manipulação, né? É o vício do ser humano, vício que era, né, meu também, eu não perdi esse vício, mas enfim, eu sei que eu acabei atrasando uma manifestação por causa desse meu lado manipulador, que todo ser humano tem, né? A gente tem essa tendência, essa necessidade de querer controlar tudo, querer controlar como as coisas vão acontecer, querer controlar quando as coisas vão acontecer. Estão entendendo? E eu sei que domingo retrasado eu tava, sabe, down in the dumps, né? Tipo, eu tava muito, muito, muito deprimida, muito triste comigo mesma, porque naquele dia eu entendi que o que atrasou todas as minhas manifestações até hoje, e o que atrasa todas as manifestações de qualquer pessoa, são as próprias pessoas. Ou seja, o que atrasou a minha manifestação e o que cancelou naquele momento a minha manifestação que já estava para acontecer, e eu sei que estava para acontecer, fui eu mesma. Então, quando eu tomei consciência disso e aquilo bateu muito forte, eu sei que eu tava muito triste mesmo. E aí eu fui pra floresta, como eu sempre vou quando eu não tô bem. Quer dizer, quando eu tô bem e quando eu não tô bem eu vou mesmo assim, né? Mesmo quando eu tô bem eu vou. E chegando na floresta, eu desaguei, gente. Eu chorei acho que o dia inteiro. Acho que eu devo ter ido no comecinho da tarde e eu voltei da floresta lá pra quando a noite estava caindo. Mas o tempo que eu passei lá, eu passei chorando, mas chorando de soluçar, gente, porque eu falava assim, falava pro meu Inner Being, como pode? Não tem nada, não existe obstáculo nas minhas manifestações, não tem nada contra as minhas manifestações. A única coisa que está indo contra as minhas próprias manifestações sou eu mesmo. Que decepção! Como eu tava triste, né? E nesse dia eu reparei também, né, como eu tava triste, significa que eu estava alinhada com o meu lado ferido. E eu reparei que o nosso lado, né, os nossos lados feridos, que todo mundo tem, né, o nosso lado ferido, que todo mundo tem, também nos manda mensagens. E eu sei que eu tava lá, né, conversando com o meu Inner Being, falando, eu queria ser uma pessoa mais... que realmente conseguisse deixar as coisas fluir. Por que eu sempre volto nesse apego, nessa manipulação toda? Eu não quero voltar para isso, eu quero deixar as coisas fluírem, porque eu sei que quando eu deixo as coisas fluírem, as coisas acontecem de forma mágica. Eu sei que quando eu deixo a coisa fluir, eu sou surpreendida. Eu sei, né? Tipo, eu falando isso tudo, eu falei, não é possível. Eu sei de tudo isso e eu tenho a impressão que eu sou completamente masoquista, porque eu sempre volto para esse vício antigo de querer controlar tudo e eu vou lá e estrago tudo. Eu não me suporto mais do jeito que eu sou. Eu lembro que eu falei isso várias vezes. Eu não me suporto mais do jeito que eu sou. Eu não suporto mais de ser essa pessoa que eu sou, que eu estou sendo nesse momento. Só que ao mesmo tempo, eu tava sentindo aquela dor toda, eu falei assim, tá tudo bem que eu esteja sentindo essa dor, porque eu tô expurgando isso. Eu tô expurgando isso. Eu tô expurgando esse meu lado manipulador, eu tô expurgando toda essa frustração, eu tô expurgando todo esse desamor por mim mesma, porque, querendo ou não, o nosso lado sofrido faz parte da gente. E é difícil amar um lado nosso que tá jogando contra a gente, que tá lutando contra os nossos próprios desejos. Mas saibam, gente, se tem coisa indo contra a manifestação de vocês, pode ter certeza que isso tem dedo do lado sofrido de vocês. Só que não adianta nada sentir raiva desse nosso lado, porque quanto mais a gente sente raiva, mais a gente dá poder para esse lado. Porque o combustível do lado sofrido é a dor, ao mesmo tempo que o combustível do nosso inner being, né, do nosso lado alinhado, é o amor, é a alegria. Tô entendendo? E eu lembro que eu tava assim, conversando com o meu inner being até o momento que eu escutei esse meu lado sofrido falando assim...
vai me odiar ainda mais. E foi aí que eu senti um sentimento de compaixão. Porque, sabe quando a gente tá se sentindo culpado, que a gente sabe que a gente errou, mas que a gente não queria ter errado, e aí quando as pessoas vêm falar alguma coisa a gente fica agressivo? Foi esse sentimento que eu senti vindo do meu lado sofrido. E eu lembro que eu só falei assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver com amar ou odiar, ou não tem nada a ver com isso. Você não entende? A única coisa que eu quero é me tornar puro amor. Porque se eu me tornar puro amor, você também vai sair ganhando. Você também vai ser envolvida com esse amor. Então, né, me deixa ser feliz. Me deixa, né, me permite não sentir essa tua dor. Me deixa tomar as rédeas daqui pra frente. Me deixa quebrar a cara se for necessário, mas me deixa. Deixa eu arriscar. Porque não tem nada a ver com odiar ou não odiar, ou amar, não tem nada a ver com nada disso. Eu só quero poder sentir paz. Eu só quero poder sentir amor. Eu quero me tornar amor. Eu quero me tornar por amor, porque eu sei que se eu me tornar por amor, você também vai ser beneficiado. E, gente, nesse momento, eu sei que é meio esquizofrênico, né? Porque, né, tipo, eu falando comigo mesma, falando comigo, com o meu inner being, e com o meu lado sofrido, né? Nós somos três. Todo ser humano somos três, né? A gente ali, ó, no meio, é meio que o conceito do diabinho e do anjinho, sabe? Tipo, o anjinho é o inner being e o diabinho é o nosso lado sofrido. Mas, enfim, eu sei que quando eu falei isso, eu senti como se algo estivesse descolando de mim. E até nesse momento eu tava chorando, me engano, até umas horas de soluçar, gente. Tava realmente mal. E nesse momento eu senti que o meu lado sofrido aceitou. Tipo, aceitou, mas o engraçado é que eu sentia uma vibração de não tô acreditando, eu achei que ela ia me odiar e ela não está me odiando, pelo contrário, ela está me emanando amor, me pedindo, por favor, para que ela possa se tornar amor, para que ela possa me amar ainda mais. Olha olha as coisas, né? Tipo, umas loucuras. Mas enfim, vocês também vão chegar lá. Eu garanto pra vocês, tenho certeza que, né? Vocês também vão chegar nesse lado meio pirado, assim, ó, mas que faz bem mesmo. E nesse momento, eu senti uma paz profunda, porque eu senti que toda aquela dor que eu tava sendo envolvida por esse meu lado sofrido, começou a se descolar de mim. E parece, tipo, eu nunca tive um filho, mas eu senti naquele momento que eu estava parindo a minha nova versão. Uma versão mais confiante, uma versão mais leve, mais calma, mais segura, mais que sabe do próprio valor, que quer se cuidar, que quer se amar, que quer se dar carinho, que quer se mimar. Tô entendendo? E naquele momento eu senti uma paz tão profunda que daquele momento até hoje, ou seja, 2 semanas depois, eu estou nessa vibe. Fazem 2 semanas que eu estou numa vibe completamente alinhada, completamente querendo me amar, querendo me mimar. E, gente, os resultados disso têm sido incríveis, mas isso eu vou falar no final do vídeo, quando eu for dar exemplos disso, concretos na minha vida. Mas o que aconteceu nesse momento aí da floresta? Nesse momento aí da floresta, eu estava manifestando uma nova versão de mim mesma, ou seja, uma versão de mim mesma que se ama, que se respeita, que se quer bem. Uma versão que entende o que é amor próprio, uma versão totalmente do oposto da Bárbara de até então, que até poderia entender certos lados do amor próprio, mas que não entendia o lado principal, que é esse lado de se amar incondicionalmente, se amar com as suas qualidades e defeitos, enfim, que não entendia todas as faces do amor próprio, porque eu reparei nessa minha jornada de amor próprio que o amor próprio ele se manifesta de várias formas, né? Existe uma evolução no amor próprio, mas
eu precisava chegar nessa versão atual, nessa versão de amor incondicional por mim mesma, para mim poder entender tudo que eu passei até então. Mas vamos falar aí um pouquinho de amor próprio. Como eu disse, eu reparei que o amor próprio, ele tem facetas, ou seja, ele é tipo um cristal multifacetado, ele tem várias etapas. É como se fosse uma cebola que tem várias camadas ou um videogame que tem várias fases e você vai passando por essas fases. E eu queria apresentar para vocês as fases que eu passei até agora e como isso tudo se manifestou na minha vida e como eu fui contornando e vencendo cada uma dessas fases, passando por cada uma dessas fases. Até agora eu identifiquei 4 fases de amor próprio que eu tenho passado, mas eu acredito que tenha formas infinitas de manifestação de amor próprio, ou de etapas, ou de fases do videogame do amor próprio. Mas enfim, eu passei até agora, que eu notei pelo menos, 4, e eu queria compartilhar elas com vocês. A primeira fase do amor próprio que eu passei foi logo quando eu me separei da minha última relação, que eu já falei pra vocês, que foi uma relação muito, muito, muito difícil, com uma pessoa, né, com um narcisista perverso. Então eu saí dessa relação quebrada. Mas por que eu atraí essa relação? Porque eu realmente não me amava. Eu não me amava. Eu gostava de me vestir bem, eu gostava de me maquiar, mas se vestir bem e se maquiar não é necessariamente uma prova de amor. Mas quando eu me separei dessa pessoa, foi o que começou a me dar força para mim olhar mais para mim. Então eu realmente comecei a mudar a minha aparência. Cortei cabelo, comecei a cuidar das minhas unhas, cuidar da, né, sobrancelha, me depilava, né, tipo, me paparicar como né, me transformar em uma mulher né, sempre que eu podia. Então, quando eu mudei para esse apartamento, eu renovei o meu guarda-roupa completo, tudo, gente. Comecei a me dar um monte de vestido, porque eu acho que vestido e saia são roupa, né, são tipos de roupa que deixam uma mulher mais feminina. E tudo que eu pude trazer para minha vida que me dava esse sentimento de estar sendo mais feminina, mais charmosa, mais bonita, mais... enfim... Não como eu sempre fui, quando eu era mais jovenzinha, eu sempre fui meio que, em francês a gente fala un garçon manqué, né, tipo como que eu posso traduzir isso? Um garoto, é como se eu fosse um moleque, sabe, um molequinho, e não uma menina, porque eu sempre me vesti meio assim, sabe, tipo, sempre gostei de calça big, umas coisas realmente... né, que hoje pra mim não combina mais. Então eu sempre tive esse lado meio menininho, sabe? Sempre gostei de andar com um monte de moleque, sempre gostei de fazer coisa de moleque, sabe? Eu sempre fui meio molecona. E desde que eu comecei a trabalhar o meu amor próprio, desde que eu me separei, eu comecei a cuidar da minha aparência. Então essa foi a primeira fase do amor próprio se manifestando na minha vida, cuidar da minha aparência. E aí foi tudo, gente, foi a total, né? Tipo, brinco, maquiagem, de vez em quando eu passava aquele reboco todo, assim. Aliás, quando eu tenho tempo, eu sempre passo um reboco. Não hoje até tinha tempo, mas eu acabei de tomar banho, eu não queria depois ainda poluir a minha pele com maquiagem e tudo, mas eu adoro rebocar a cara, passar uma sombra bem bonita, assim, sabe? Eu gosto de me cuidar, eu gosto de passar tempo comigo nesse momento aí, porque é uma forma de se mimar isso. E não é uma forma que vai te fazer gastar tubos de dinheiro, porque às vezes a gente só tem uma sombrazinha, sabe, de uma cor só. Pouco importa, porque essa cor aí vai mudar a tua pele natural, tá entendendo? Tipo, e é o momento que você tá ali se olhando no espelho, se cuidando, né? Tipo, passando a tua maquiagenzinha, passando um rímel ou um eyeliner, né? Tipo, só esse tempo que você tá fazendo isso, você tá se mimando, você tá se cuidando. E essa foi, de fato, a primeira etapa do amor próprio. Só que
quando a gente começa a trabalhar o nosso amor próprio, ao mesmo tempo que a gente está manifestando esse lado positivo, esse lado de se cuidar, ao mesmo tempo, as nossas crenças limitantes sobre esse lado começam a subir. E qual foi a minha crença limitante em relação a isso? Gente que se cuida demais é fútil. Então eu comecei a me sentir fútil. E aí, lógico, eu comecei a manifestar pessoas que estavam na minha realidade que começaram a apontar isso na minha cara, que eu era fútil demais, porque eu só cuidava da minha aparência. Que gente que cuida muito da aparência, que fica gastando só com roupa, com sapato, que não sei o que, com maquiagem lá, não tem nada na cabeça. E eu tive que trabalhar isso também, né, gente, pra mim poder passar de fase. Trabalhar o amor próprio não é só se dar algo para se cuidar, é também, tipo, você se dá algo e aí vai subir algum contraste em relação àquele algo e aí para te fazer passar de fase é trabalhar esse contraste. Então, eu comecei a prestar atenção, né? Isso já era o indício da segunda etapa do amor próprio. Eu comecei a me questionar, será que eu sou mesmo fútil? Será que é isso mesmo? Será? Poxa vida, eu já estudei tanto na vida, eu conheço tanta coisa. Eu presto atenção nas pessoas, nos sentimentos das pessoas. Será que eu sou realmente tão fútil assim? E aí eu comecei a prestar atenção no que estava por dentro. Então, eu continuei cuidando do que estava de fora, mas eu comecei a prestar atenção no que estava por dentro. E aí eu entrei, lógico, na segunda fase do amor próprio, que se manifestou na minha vida desse jeito, que é o cuidar do que está por dentro. Ou seja, prestar atenção nas minhas emoções, prestar atenção no valor que eu posso trazer na vida, para minha própria vida e para a vida das pessoas. Até onde eu sou capaz de ser verdadeira comigo mesma quando eu não sei algo, de dizer claramente não sei, ou de ir em busca de conhecer coisas novas. E acima de tudo, gente, enxergar o nosso próprio valor. Essa é a segunda fase do amor próprio, é a gente enxergar o nosso próprio valor. E aí eu comecei em busca disso, eu comecei a prestar mais atenção nos meus sentimentos, no meu julgamento em relação às pessoas também, e comecei em busca do que me faz ser uma pessoa especial, o que me faz ser uma pessoa única, o que as pessoas mais elogiam em mim. É sempre aparência? E eu comecei a reparar que não era aparência, né? Eu comecei a lembrar do quanto... Mesmo quando eu era mais jovem, eu lembro que teve uma amiga minha que me falava assim, nossa, Bárbara, você quando você tá de bom humor, mas você contamina todo mundo. É uma delícia isso, porque hoje eu não tava bem e você chegou com o teu bom humor e ó, agora eu tô bem. Tipo, nem penso mais na razão do meu mau humor. E eu lembro que ela não foi a única pessoa que me falou isso. Muitas pessoas já me falaram isso. E aí eu comecei a ver, comecei a lembrar na minha infância, gente. Eu lembro que na minha sala de aula, a gente era, sei lá, umas 30 crianças lá. E eu lembro que de vez em quando eles faziam tipo umas enquetes, assim, te falava assim, quem gosta do fulaninho de tal? Algumas pessoas levantavam a mão, outras não, e não sei o quê. E eu lembro que quando falava assim, e quem gosta da Bárbara? Gente, eu lembro que era unânime. Até meninas levantavam a mão, assim. Só que o gostar, na época eu não sabia se era gostar de estar apaixonado ou gostar de apreciar. Mas eu sei o quanto eu era apreciada, porque eu era a única pessoa que não excluía os outros, porque eu lembro que tinha uma menina que ela tinha uma religião que ela não podia cortar o cabelo, então o cabelo dela era super grande, e eu lembro que todo mundo chamava ela de piolhenta, sabe, umas coisas assim. E eu era a única que não ignorava ela, ou que me afastava dela, ou tratava ela com desprezo, ou com nojo ou outro. E eu lembro que, mesmo quando eu era criança, eu sempre fui respeitada por isso. Eu sempre fui apreciada por isso, por esse meu lado. Tipo, eu não tô nem aí se você é alto, baixo, gordo, magro, branco, vermelho, amarelo, verde, preto, azul, com bolinhas roxas. Tipo, não tô nem aí. A tua preferência sexual, não tô nem aí. Contanto que você me trate com respeito.
né? Que você me trate bem e que eu te trate bem e tá tudo bem do jeito que tá. E realmente, antes de eu sair do Brasil, eu lembro que todos os meus amigos eram homossexuais. Todos, gente, todos, sem exceção. Então, e eles também, né, esses meus amigos todos que eram homossexuais, eles gostavam de passar tempo comigo porque eu não ficava julgando. Tipo, eu não tô nem aí com quem eles vão sair, o que eles vão fazer com o corpo deles, tipo. Da mesma forma que eu gostaria que ninguém fique me julgando o que eu faço com o meu corpo ou deixo de fazer, tá entendendo? E aí eu comecei a realmente buscar os meus pontos de valor. E eu fui lá e encontrei uma música do Savage Garden. Aliás, não é do Savage Garden, é do cantor que, foi, né, que era o vocalista do Savage Garden, que eu não lembro o nome dele, eu acho que é Darren alguma coisa. Darren Hayes, alguma coisa assim. Que é uma musiquinha que chama I Miss You. E tem uma frase que eu adaptei, que aliás eu coloquei no meu perfil pessoal do Instagram, que diz assim: I've got a way to spread, you've got a way to spread magic everywhere. Né? Tipo, você tem um jeito de espalhar magia em tudo quanto é lugar. E essa frase eu acho que ela me define, porque eu acredito nisso. Porque isso vai de encontro com essas minhas memórias de infância, vai de encontro com com todas as pessoas que eu consegui levantar a moral, vamos dizer assim, quando elas não estavam bem, só com o meu bom humor. Então eu acredito sim que eu tenho uma pontinha de magia em mim que faz as pessoas se sentirem melhor. Então eu comecei a repetir isso, a pensar nisso, que I've got a way to spread magic everywhere. Eu tenho sim esse jeitinho que espalha magia em tudo quanto é lugar. E eu comecei a repetir isso como se fosse um mantra pra mim. Cada vez que eu pensava no meu valor, eu pensava assim: o meu valor é esse. Eu tenho um lado mágico e as pessoas enxergam isso, as pessoas acreditam nisso, as pessoas apreciam isso. E, de fato, as pessoas começaram a se manifestar na minha realidade, me mostrando isso. Muitas pessoas falaram: nossa, você tem um jeitinho, parece que as coisas fluem quando a gente tá perto de você. E aí, lógico, eu fui lá, comecei a trabalhar esse meu lado interno, comecei a me gostar mais, a me querer mais, e aí subiu, lógico, a crença limitante em relação a isso, que eu tinha, né, em relação a isso, e a crença limitante que eu tinha em relação a isso é que eu estava me achando e que eu era arrogante demais. E lógico, quanto mais eu pensava nisso, as pessoas começaram a se manifestar na minha realidade, me falando isso, que eu era arrogante demais, que eu era metida, que eu ficava me achando só porque eu falo francês, me achando só porque eu moro na França, me achando só porque sabe-se lá o quê, tá entendendo? E principalmente porque hoje, gente, fazem 12 anos que eu moro aqui. E mesmo quando eu tava no Brasil, eu trabalhava com inglês, então eu falava inglês de segunda a sábado, né, o dia inteiro, e domingo eu preparava atividades em inglês, então o inglês fazia muito parte da minha vida. E hoje, às vezes eu não lembro de palavras, como a gente diz as coisas em português, então eu falo em inglês ou eu falo em francês. E as pessoas, no começo, ficavam me tratando como se eu fosse super metida. Tipo, tá fingindo que não sabe falar mais a própria língua. E, gente, não é fingindo, é verdade. Porque aqui eu não pratico de jeito nenhum. O único momento que eu falo português é quando eu converso com a minha família. E, geralmente, eu converso por escrito. E o único momento onde eu falo português falado é com vocês aí. Então, realmente, eu não falo quase nada. Né? Quase mais nada. Então, às vezes, sim, tem palavras que fogem e tudo. E eu comecei a me questionar, mas será que eu sou realmente tão arrogante assim? Será que é arrogância? Poxa vida! E aí eu lembro que eu comecei a prestar atenção também nas pessoas que mais me falavam que eu era arrogante. E aí eu comecei a enxergar que a arrogância pode ser uma grande ilusão. Por quê? Porque geralmente as pessoas que mais julgam outras de arrogante, elas estão sendo arrogantes. Por quê? Porque quando eu digo assim, aliás, foi a pergunta que eu fiz a um colega de trabalho na época, que foi a pessoa que eu observei e que eu fui lá e questionei, e a pessoa não soube me dar a resposta. Tipo, a pessoa não... Quer dizer, a pessoa foi gaguejando e muda de assunto.
Mas foi assim, eu lembro que... Eu não lembro exatamente o que aconteceu no meu trabalho, eu acho que foi de um projeto onde eu tava participando, e aí eu recebi o meu chefe, quer dizer, o meu chefe... O meu chefe do projeto, que era o meu responsável naquele projeto, foi lá e entrou em contato com o meu chefe para dizer para ele que ele estava super satisfeito do meu trabalho, que eu era uma ótima funcionária, que eu estava ajudando eles pra caramba, que ele estava impressionado com a minha dedicação pro projeto, que nem ele estava tão dedicado ao projeto quanto eu, e que que isso era um prazer e não sei o quê. E aí, quando o meu chefe veio me contar isso, eu fiquei toda feliz. Eu falei, nossa, que legal, tipo, eu tô orgulhosa de mim. E eu realmente estava feliz e orgulhosa de mim. E aí, esse meu colega falou assim, ai, que arrogante, ela tá orgulhosa dela mesma. Aí eu fiquei assim, mas por que você tá falando isso? Ele falou, ai, é ridículo, você tá se achando que não sei o quê. E aí eu falei assim, eu falei, tá, acho que eu tô, mas será que eu não tenho direito de estar feliz? E aí a gente mudou de assunto, e aí ele tava falando de alguém que trabalhava numa outra equipe. Nossa, como esse cara é burro, como esse cara é idiota, que não sei o quê. Aí eu fiquei pensando assim, quem é mais arrogante? Quem é mais arrogante? Sou eu que estou falando, nossa, que orgulho de mim mesmo de estar fazendo algo bom? Ou a pessoa, né? Ou uma pessoa que fica julgando outras de burro, de ignorante, não sei o quê. Porque quando a gente julga uma pessoa de burro e de ignorante, a gente está a gente está comparando essa pessoa com alguém. E geralmente esse alguém é quem? A gente mesmo. Então, quem é mais arrogante? Aquela pessoa que faz algo e fica feliz com esse algo que fez e sente orgulho de si mesmo e diz, estou com orgulho de mim mesmo? Ou aquela pessoa que fica, né, que fica fazendo aquela falsa modéstia, não, eu não sou tudo isso, não, eu sou uma pessoa normal, né, eu não sou tudo isso, eu não me acho, não sei o quê, mas em compensação, esse daí é um burro, hein? Pelo amor de Deus, meu Deus do céu, não, eu sou melhor, nesse ponto sou melhor, hein? Quem é mais arrogante? E eu perguntei isso pro cara e o cara não, né, tipo, e desconversou. E aí eu falei assim, não sou arrogante coisa nenhuma, eu só tenho orgulho de estar me tornando a pessoa que eu estou me tornando. Eu tenho orgulho de conquistar as coisas que eu tô conquistando. E esse é um mérito meu. Da mesma forma que quando vocês conquistam alguma coisa na vida de vocês, vocês não tem que fazer a falsa modéstia, não. Vocês não precisam ficar... Porque esse é um negócio. Arrogância, pra mim, é quando há comparação. Quando você olha para os outros e você diminui os outros porque você está se comparando a eles e você acha que você é melhor nesse momento. Isso pra mim é mais arrogância. Mas em compensação, quando você realiza algo, você vê as consequências positivas desse algo e que você fica feliz e orgulhoso disso, isso não é arrogância. Isso é amor próprio, justamente. Pois bem, quando eu entendi isso, o que aconteceu? Eu passei de fase no videogame do amor próprio, né? Então, a primeira fase, a aparência física. A segunda fase, o nosso valor interno, né? O meu valor interno. E aí, sem querer, né, sem querer, querendo, né, porque eu queria sim trabalhar o meu amor próprio, eu acabei caindo na terceira fase, que pra mim foi a mais difícil de passar, que é o amor incondicional por si mesmo. E a tolerância, né, é o saber ver os nossos defeitos e ser tolerante, aceitar a gente do jeito que a gente é, com as nossas qualidades e com os nossos defeitos. E essa, minha gente, eu vou falar pra vocês, é a fase mais difícil do amor próprio, porque eu não sei vocês, mas eu sempre fui muito... Eu não sei se isso tem a ver com a minha criação ou não, eu acho que isso é da sociedade. A gente tem essa tendência, eu acho que todo mundo tem essa tendência de se depreciar ou de não se aceitar do jeito que é, ou de querer passar uma imagem de pessoas perfeitas, ou de ficar justamente buscando uma perfeição que não existe. Não existe perfeição. Mas a gente fica buscando isso e a gente não quer assumir que a gente tem os mesmos erros das pessoas que a gente julga. E foi lá que eu caí
num, num contraste, mas num contraste, minha gente, esse eu não tava esperando, e esse foi, sem dúvidas, o pior contraste que eu passei em toda a minha vida, que não foi nem com um ser humano, foi com um bichinho de estimação. E esse eu não gosto nem de lembrar. Eu passei por ele, mas eu ainda não entendo completamente o que aconteceu. Sinceramente, eu ainda não entendo o que aconteceu. Mas vamos lá, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. No verão passado, o Joãozinho do vídeo do Poder do Direito de Expressar Amor, ele ia viajar com a família dele, com os filhos dele, então ele perguntou se eu podia ficar com o gato dele aqui em casa durante 15 dias. E como eu tava tentando manifestar um bichinho de estimação, eu fiquei mega feliz, porque eu falei assim, isso vai me permitir ver se eu tô pronta realmente pra acolher um bichinho na minha casa, e eu vou ter companhia durante esse tempo. Então, como ele ia sair de férias, né, quando ele ia voltar de férias, eu ia sair de férias, então o timing tava perfeito. Eu falei, lógico, pode vir, né? Nossa, que legal, vou ter um amiguinho aqui em casa que não sei o quê. E aí ele me falou várias vezes, não, ó, Bárbara, nem se ilude, porque ele é um gato bem velhinho e ele só quer saber de dormir, comer, e mesmo nem comer, ele nem come muito assim, ele só quer saber de dormir, não gosta de brincar, que não sei o quê. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, bom, então pelo menos isso me conforta pelo fato de saber que eu ia deixar ele aqui fechado no apartamento o dia inteiro, né, sem ter companhia nem nada. Mas tá, né? Ele já tava acostumado com isso, porque o Joãozinho também mora num apartamento, só que, né? E o gato passava, né, ficava sozinho o dia inteiro também. Então, eu falei assim, pode vir, eu quero que ele venha. E eu tava toda contente, gente, toda contente mesmo. E quando o gatinho chegou, ele tava todo arisco, né, não tava reconhecendo a casa dele. E aí, tipo, o dono dele deixa ele com uma estranha. E eu não sabia na época, mas todo o material que ele deixou, né, a caixinha de areia, o potinho de comida e mesmo a ração, era tudo novo. Ele não comprou coisas, ele não trouxe a caixinha de areia que já era do gato. Ele não trouxe os potinhos de comida que já era do gato. Ele foi lá e comprou tudo novo. E lógico, eu acho que, né, eu tento entender que do lado do gato o que aconteceu foi isso. O gato se sentiu completamente ou abandonado pelo próprio dono, ou ele simplesmente, o estresse foi muito grande, foi muita mudança ao mesmo tempo. E eu sei que, gente, eu sempre amei bichinho, todo mundo sabe o quanto eu amo bichinho, né, animais em geral. Gato, eu sempre fui apaixonada por gato, eu sempre fiquei correndo atrás de gato, porque eu sempre adorei gato, mas eu sei que esse gato, eu não sei o que aconteceu, mas parecia que o gato estava possuído, sabe? Porque um gato que dormiu o dia inteiro, ele começou a subir em tudo quanto é lugar. Ele subiu até em cima da geladeira, gente. Ele vomitou no apartamento inteiro. Ele fez cocô no apartamento inteiro. E o pior, gente, ele fazia xixi dentro da caixinha de areia. Então não é uma questão, tipo, ele não reconheceu a caixinha de areia, ele não queria. Xixi ele fazia dentro da caixinha de areia, mas em compensação, cocô ele fazia pela casa inteira e ainda por cima. Ele ia lá e limpava a bunda no chão. Então, às vezes, eu chegava em casa do trabalho e tinha aquele rastro de merda na entrada da casa. Gente. Enfim. Se isso não fosse o bastante, eu colocava a ração pra ele, ele não comia. Ele passava o dia inteiro sem comer. Colocava água pra ele, eu coloquei água no potinho que o Joãozinho deixou aí pra ele. Eu colocava água pra ele, eu trocava água todo dia, gente. Todo dia, de manhã e de noite, quando eu chegava. O gato não tomava água do pote. Ele tomava água do box da sala de banho. Então, enquanto eu tava tomando banho, ele ficava raspando a porta como se fosse vital ele entrar na sala de banho enquanto eu estivesse tomando banho. E lógico, eu não ia deixar, porque, bom, né, pelo amor de Deus, né, eu também preciso da minha privacidade, do meu momento sozinha comigo mesma. E aí, eu sei que assim que eu saía da sala de banho, ele entrava correndo e ele ficava uma meia hora ali lambendo o chão, porque lógico, devia estar com sede, né, não tomava água. E aí, tipo, eu sei que aquilo começou a me subir
mas me subi, porque ao mesmo tempo que eu tava entendendo o estresse dele estar aqui, e eu não ser o dono, né, o dono dele, e não ser a casa dele, não ser a ração dele, que não sei o que. Mesmo se eu entendi isso tudo, eu lembro que quando. E o negócio da história do cocô pelo chão não foi uma vez só, tá? Foram várias. Eu lembro que quando foi a terceira vez, eu acho que a cidade inteira me escutou gritando, porque aquele dia, minha gente, eu peguei um ranço daquele gato, mas um ranço, mais um ranço, mais um ranço. Minha gente, que eu não conseguia nem olhar pro gato, eu tremia, eu sentia desespero, eu sentia fobia, eu comecei a sentir fobia do gato. Mas de tal forma que mesmo quando eu encontrava gato fora de casa, eu precisava atravessar a rua. Porque, sem brincadeira, gente, nesse momento eu entendi pessoas que têm fobia de gato, porque eu nunca tinha entendido, eu achava que era porque a pessoa era maldosa. Como assim sentir fobia de um bichinho? Um bichinho tão bonitinho, ainda mais um gato, um coelhinho, um cachorrinho que é peludinho, que é fofinho. Como assim? Pois bem, eu entendi, eu passei na pele ali, ó. E eu vou falar pra vocês que como isso sempre foi algo que eu julguei em outras pessoas, quando eu vi a coisa se manifestando em mim, vou falar pra vocês, nossa, até babei, vou falar pra vocês que acho que foi o pior momento de toda a minha vida. Foi o pior momento de toda a minha vida, porque eu chegar, assim, quando ia dando a hora de sair do trabalho, eu já começava a ficar com aquela bola no estômago, e quando eu descia do trem, que é 2 minutos a estação de trem daqui, né? Tipo, eu descia do trem, eu já descia assim, pensando, meu Deus do céu, o que que eu vou encontrar hoje nesse apartamento? Meu, ele foi lá e fez as garras dele nas minhas cadeiras, no meu sofá. Gente, ai, Jesus Cristo. E tudo que eu colocava brinquedinho pra ele, eu colocava a cadeira na frente da janela pra ele poder ver a janela e não sei o que, pra ver o movimento da rua e não sei o que. E ele não vinha, ele não ia. Em compensação, né? Enquanto eu deixava a porta do meu quarto aberta, ele ia deitar na minha cama. O sofá, enquanto eu deixava o sofá livre, ele vinha, deitava no sofá e depois ia lá e puxava todos os fios do meu sofá. Gente, eu sei que foi assim traumático, foi traumático. Eu já tive gato, tá, gente? Não é porque eu nunca tinha tido gato que foi uma má experiência. Meu Jesus Cristo amado, eu sei que eu realmente não tava bem. Eu não tava bem e eu sentia ódio de mim mesma, eu sentia nojo de mim mesma, eu sentia uma decepção profunda, uma frustração. Eu não gosto nem de lembrar, gente. De verdade, eu não gosto nem de lembrar o que eu tava sentindo por mim mesma. Porque não era tudo que o que o gato tava fazendo. Era eu tá me sentindo da forma que eu tava me sentindo por causa daquilo. E não tá conseguindo administrar aquilo dentro de mim a tal ponto que aquilo estava se tornando uma fobia. Eu não sei se vocês entendem, gente, mas eu que sempre adorei bichinho, de repente, eu me senti má, porque eu não queria estar perto do gato, eu não queria estar perto dele. E eu me sentia má de deixar ele aqui sozinho o dia inteiro e praticamente a noite toda. Porque eu chegava aqui, eu me trocava rapidinho, ia pra floresta e só voltava quando a noite caía mesmo. Aí eu chegava aqui, tomava banho sozinha, então ele ficava sozinho aqui ainda, né, nesse momento. E aí, o único momento que a gente passava juntos era o momento que eu preparava a minha janta e a janta dele, e que eu colocava a janta dele. E depois, assim que eu terminava de jantar, eu lavava a louça rapidinho, escovava os dentes, ó, me fechava no quarto porque eu não conseguia ficar perto do gato. E eu vou falar pra vocês, essa foi a pior fase da minha vida. Foi a pior fase da minha vida, porque eu sentia nojo de mim, eu sentia ódio de mim, eu sentia desprezo por mim. Eu sentia ranço de mim mesma. E naquele momento, gente, foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. E aí foi o meu inner being que começou a me ajudar nesse quesito aí. Porque o meu inner being, porque eu me sentia má. E o meu inner being falou assim, mas por que você se sente má? Você tá deixando, né? Eu falei, porque o gato não come. Ele não come nada que eu coloco, ele não toma água, que não sei o que, lá, lá. E eu chorava. Mas então você é maldosa porque você não coloca comida pra ele? Você não coloca água pra ele? Lógico que eu coloco, mas ele não toma. Então, mas se ele não toma, a culpa é sua ou a culpa é do gato que não tá tomando? Aí eu fiquei meio assim,
É. Então você não é maldosa. Mas foi difícil, gente. Essa foi difícil. Essa foi muito difícil. Mas de fato, depois eu ficava pensando, tá, enquanto eu fizer minha parte, eu até tentava às vezes escovar ele, sabe, pra dar um pouco de carinho, assim. Mas sabe quando você tava assim, com a escovinha dele lá, porque o Joãozinho deixou também uma escovinha pra mim cuidar dele, pra pentear o pelo dele, não sei o quê. E foi o que eu fiz, mas eu me sentia má. Eu me sentia má, porque eu não sentia vontade de estar com o gato. Só que eu não vou dizer que o gato tava certo, tava errado, que eu tava certo, tava errado. Eu fiz o que eu podia naquele momento, mas bom, a hora que o gato foi embora, eu agradeci a Deus, porque tipo, acho que eu nunca me senti tão decepcionada comigo na minha vida. E aí foi a fase mais difícil, eu nem sei direito como eu conseguia. Aliás, no final das férias, quando eu tava na Grécia lá, na Grécia tem muito gato também, né? Em tudo quanto é lugar. E eu já tava mais calma, e eu comecei a refletir o porquê que aquilo me incomodava demais. E aí eu comecei a pensar, ué, faz muito tempo que eu tô sozinha, então aqui na minha casa, né, minha casa, minhas regras. E gato tem essa coisa de querer ser dominante dentro da casa. E eu acho que é isso que aconteceu. Eu falo, não sei, gente, eu sinceramente não sei. Eu sei que foi muito difícil e no final das férias lá na Grécia, eu tava num hotel onde tinha bastante gato e teve um dia que eu tava sentada só assistindo o pôr do sol e veio um gato, foi lá e se instalou em mim e no começo eu tava assim... E aí o gatinho, tipo, né, ficou lá fazendo massa de bolo, sabe, assim, ó, nas minhas pernas e ficou lá ronronando, depois deitou e dormiu. E aí, tipo, aquela angústia, ai, eu nem sei dizer, aquela repulsa que eu tava sentindo começou a passar. E aí, hoje, se eu cruzo o caminho de um gato, já aconteceu de gato vir e se esfregar assim na minha perna, eu não sinto mais aquela coisa. Mas assim, não gosto nem de falar dessa época porque eu realmente não tava bem. Não tava bem mesmo. Eu nem sei direito como que eu passei por isso. Mas bom, enfim, passou. E aí, o que aconteceu depois disso? Eu achei que eram as únicas 3 fases do amor próprio. E eu comecei realmente né, continuei a trabalhar na minha aparência, continuei a trabalhar as minhas emoções, continuei tentando ser tolerante e me amar do jeito que eu sou, mesmo com os meus defeitos. Tenho tentado não julgar muito, né, tenho tentado não julgar muito as pessoas, nem a mim mesma, porque eu já reparei que julgamento é desconexão com o nosso inner being, é batata, vai desconectar a gente do nosso inner being. Então, o tempo foi passando e a vida começou a trazer coisas, oportunidades de trabalho e pessoas, e mesmo amizades, assim, que as pessoas me ofereciam coisas que não correspondiam com o que eu queria. E aí eu comecei a reparar que durante a minha vida toda, eu sempre fui mais voltada a querer agradar os outros do que a mim mesma. E nem sempre as pessoas que eu agradava me agradavam em retorno. E eu deixava meio que elas por elas, porque eu pensava assim, meu, o importante é que todo mundo se entende bem, o importante é que a pessoa tá feliz. E eu nunca pensava muito na minha própria felicidade. E foi aí que eu entendi que eu estava entrando na 4ª etapa do amor próprio, que é não se contentar com menos do que aquilo que você merece. Não dizer sim para agradar os outros. Ser egoísta. Aliás, é esse negócio. A 4ª etapa que se manifestou na minha vida foi entender o verdadeiro sentido da palavra egoísta. Eu acredito que as pessoas que falam que pessoas que se escolhem em primeiro lugar são egoístas são pessoas manipuladoras, porque hoje eu fico reparando que a maior parte das pessoas que dizem que outras são egoístas são pessoas que não fazem muita coisa para mudar a própria realidade
e que não querem que as pessoas que estão ao redor mudem a realidade delas. Ou seja, são pessoas que estão no buraco e elas não querem ver outras pessoas vencendo. Elas querem que outras pessoas também estejam no buraco, tá entendendo? É como se fosse um motivo de orgulho, tipo, eu não venci, você também não vai vencer, tá entendendo? E foi aí que eu comecei, né? A vida foi me mandando coisas e pessoas e situações que não eram aquilo que eu queria, e eu comecei a sentir a necessidade de dizer não para aquilo, né? Pra quê? Por que que eu vou ficar com uma pessoa que eu não amo só pra não ficar sozinha? Não. Por que que eu vou aceitar uma oportunidade de emprego que não me corresponde só pra poder ser bem vista no meu trabalho? Não. Por que que... teve um dia no trem, gente, eu lembro que veio um grupinho de adolescente, elas eram 4 e eu tava num banco lá onde são 4 bancos, né, 2 na frente, 2 assim na frente um do outro, assim. E aí eu tava sozinha, mas eu prefiro esses bancos porque pelo menos eu tenho mais espaço para esticar minhas pernas. E aí elas vieram e falaram assim, ai, te incomoda de sair desse banco pra gente poder sentar? Porque a gente é 4 aqui. E eu lembro que eu olhei assim no trem, o trem tava lotado, e aí eu falei, primeiro eu pensei assim, eu vou incomodar, incomoda, mas eu vou sair mesmo assim. E aí depois eu pensei assim, não, porque a hora que eu sair, se duvidar, eu não vou nem conseguir encontrar um lugar vago. E se eu encontrar, talvez eu vou estar nesses bancos assim mais apertados, e eu vou estar desconfortável. Aí eu olhei assim pra mim e eu falei assim, me incomoda sim. Eu falei, sinto muito. E aí, tipo, as meninas me olharam com aquela cara, tipo, acho que elas não estavam esperando que eu ia falar, me incomoda. Não quero sair daqui. Não quero sair no meu banco. E, tipo, elas me olharam meio assim, eu falei, sinto muito. E aí elas sentaram 2 no mesmo banco que eu e 2 outras no banco que tava do lado, assim. Então elas puderam ficar perto umas das outras pra ficar conversando. Aí eu pensei assim, primeiro eu me senti culpada, depois eu pensei, a gente nasce todo sozinho, não nasceram grudada. Precisa estar as 4 lá no cantinho, na bolinha delas. Pelo amor, né? Ainda por cima deslocar o povo. Não. Eu sei que parece egoísmo. E foi aí a crença limitante, né? Tipo, que começou a subir, é egoísta demais. E essa eu tenho trabalhado, viu, gente? Porque como eu escutei as pessoas me chamando de egoísta nesses últimos tempos. Mas, quando eu penso assim, tá... Por exemplo, para pessoas que estão... Eu vou dar um exemplo que Abraham Hicks sempre dá nos vídeos dele. Você acha que por exemplo, se tem 2 pessoas, uma tá doente e a outra tem saúde, você acha que se aquela que tem saúde ficar doente, ela vai dar a cura para outra pessoa? Tipo, quando a gente fica doente, significa que a gente tá tirando a doença de outra pessoa? Não. Então por que eu vou ficar doente junto? Se tem uma pessoa rica e uma pessoa pobre, se a pessoa rica ficar pobre, isso quer dizer que a pessoa pobre vai ficar rica? Não. Então por que ficar pobre? Tô entendendo? Se uma pessoa tá dentro do buraco e outra tá fora, essa pessoa que tá fora, se ela se jogar dentro do buraco, ela vai ter como fazer a outra sair do buraco? Não. Então por que entrar no jogo das pessoas que claramente não estão alinhadas? Não. Então, nesse caso, sim, eu sou egoísta com orgulho, porque hoje eu não aceito mais entrar nesse tipo de jogo. Eu não aceito mais porque eu vejo isso de forma muito clara. Porque hoje eu enxergo o mundo com os olhos da fonte, principalmente quando eu tô alinhada, e eu vejo que isso é só um jogo, gente. Isso é um jogo, é um vício que o ser humano tem, eu também tenho, e esse vício, ele tá ali quando a gente tá vibrando pelo nosso lado sofrido. Quando a gente vibra pelo nosso lado sofrido, a gente sofre e a gente quer que todo mundo ao nosso redor sofra junto pra gente se sentir menos sozinho. Pra gente justificar o nosso sofrimento. Só que a gente não tem que justificar o nosso sofrimento. A gente tem que ir em busca da nossa alegria. Então, quando a gente tá triste e que tem uma pessoa alegre perto da gente não tem que fazer de tudo pra pessoa ficar triste. A gente tem que dizer pra pessoa, fica aí na tua alegria e espera porque eu chego lá. Me espera, porque a hora que eu ficar feliz, a gente vai se divertir juntos.
A gente vai dar risada juntos. Mas a gente não tem que querer trazer o outro pra dentro do nosso buraco. Tô entendendo? E saber dizer não nessas horas, saber dizer não quando você não quer alguma coisa, que é algo genuíno. Você faria isso por você? Não. Então não faça para os outros. Né? Eu lembro que quando eu tava na Suíça, eu tava lá no hostel com outras meninas, e aí eu lembro que uma indiana tava me falando que ela tava muito brava com um amigo dela, que tinha convidado ela para ir pro cinema, só que ele queria ir numa sessão à noite, só que ela não gosta de sair à noite, porque ela tem medo de sair à noite, e ela foi lá e forçou a barra, ou seja, ela foi contra o que ela queria, ou que ela não queria, né? Ela não respeitou o não querer dela, acabou indo pro cinema de noite, eles acabaram tendo uma discussão no meio do caminho e o cara deixou ela sozinha à noite para voltar para casa sozinha. E a menina voltou cagando nas calças. E aí, tipo, eu falei assim, eu sinto muito de te dizer a coisa desse jeito e eu imagino que você vai ficar triste comigo. Eu falei, mas a culpa é sua. Você, por você mesma, você iria no cinema sozinha à noite? Ela, não. Eu falei, então por que você fez isso pelo outro? Tem que saber dizer não. Não quero. Não quero. E tá tudo bem que eu não queira, porque eu tô indo, né? Eu estou me respeitando nesse momento. Quando você diz não pra algo que você não quer, ou quando você diz não porque alguém te oferece algo que você reconhece que é menos do que você tá querendo, ou que não é o que você tá querendo, quando você tem coragem de dizer não, a vida recompensa. Porque o universo fala, essa daí tem valor, porque se essa daí se ama, ou esse daí se ama, porque se não se amasse, aceitaria qualquer porcaria que vem, ou faria tudo pra agradar os outros e não faria pra agradar a si próprio. Tô entendendo? Então, até nesse momento, foi a última etapa que eu passei até agora de amor próprio. E desde que eu cheguei nessa etapa, eu manifestei essa versão mais elevada de mim mesma. Fazem 2 semanas, gente, que nada e nem ninguém vale mais do que a minha própria felicidade. Eu sei que parece egoísta e eu ainda tô trabalhando isso em mim. Essa crença limitante de pessoas que se amam são egoístas. Não é verdade, isso não é verdade. E eu tô fazendo, né? Tô fazendo tudo que eu posso para trabalhar isso dentro de mim, para trabalhar esse sentimento de culpa, de ter que dizer não para outras pessoas. Mas eu não tenho que me sentir culpada. Não tenho que me sentir culpada, porque, né, tipo, eu não sou responsável pela felicidade dos outros da mesma forma que os outros não são responsáveis pela minha própria felicidade. Estão entendendo? Então, eu não tenho que me sentir culpada. E você, se você também tem essa crença, você também não tem que se sentir culpado ou culpada. Porque a gente não pode ser responsável pela felicidade dos outros, porque quando a gente se coloca responsável pela felicidade dos outros, basta a pessoa não estar bem, a gente se sente um merda. Só que a gente não tá se sentindo merda porque a gente é um merda. A gente está se sentindo merda porque a gente resolveu colocar um peso nas nossas costas que não é a nós de carregar, é a própria pessoa. É a própria pessoa. Se cada um é capaz, né, se todo mundo cocria a própria realidade, prestem atenção na vida das pessoas que têm as realidades mais tristes, se não é a própria pessoa que está fazendo isso com ela mesma. Eu sei que é difícil, gente, quando a gente está saindo, né? Quando a gente está trabalhando essa fase do amor próprio, é difícil, gente, porque cada vez que você atinge algo positivo, tem a crença limitante que vem junto. Ou seja, tem o positivo, mas vem um lado negativo que precisa ser trabalhado. E eu sei que é difícil, então a gente fica oscilando muito, sabe? Entre o bem-estar profundo e o mal-estar, bem-estar, mal-estar. Mas isso daí é a roda da vida. Isso é a roda da vida. Né? E vamos ser malandro? Vamos burlar a lei do ritmo? Isso daí é a lei do ritmo, né? De Hermes Trismegisto. Mas vamos burlar essa lei? Ou seja, quando você tá no lado de baixo da roda, quando você tá no momento de contraste, a tua função é notar que você tá naquele contraste, entender o porquê você tá naquele contraste, mas começar já a se concentrar no que vai acontecer a hora que você sair daquele contraste. E aí você sai. Pode ter certeza.
Pode ter certeza, a roda da vida não é redonda, ela não precisa ser redonda. Ou seja, se você passou 10 dias felizes, você não precisa passar 10 dias tristes. A roda da vida não é redonda, ela pode ser bem. Ela pode ser bem assim, sabe? Tipo, elíptica, mas com. Ela pode ser triangular, vamos dizer assim. Você pode passar um momentinho bem pequenininho, assim, triste, e um grande momento feliz. A roda da vida não precisa ser redonda. Entendam isso, ok? Enfim, minha gente, lógico, sempre quando eu falo de alguma reflexão que eu tenho, eu gosto de trazer para vocês exemplos de como aquilo começou a se manifestar na minha vida. O que trouxe como consequência positiva na minha vida. Então eu vou falar para vocês vários exemplos que aconteceram em somente essas 2 semanas, em todas as áreas da minha vida. Então, a primeira coisa que eu lembro que me marcou foi que a proprietária do apartamento onde eu moro, ela decidiu, porque eu não sei se vocês sabem, eu acredito que isso é igual em qualquer país do mundo, mas aqui na França, quando você quer alugar um apartamento ou comprar uma casa, você precisa de um fiador, principalmente para alugar um apartamento. Você precisa de um fiador. Só que, como eu não tenho ninguém na minha família aqui, e as pessoas da minha família, né, ganham em reais, e para ser fiador em euros, eles teriam que ser milionários, e não é o caso. Eu fui lá e paguei uma empresa para ser a minha fiadora. E fazem 3 anos que eu moro aqui nesse apartamento, então eu nunca dei calote, eu nunca paguei com atraso, nunca, sabe? Eu sempre fiz tudo assim, ó, direitinho, bonitinho, não sei o quê. Pois bem, há 2 semanas atrás, no comecinho da semana, o marido da proprietária veio aqui consertar uma peça do banheiro lá que estava quebrada. E aí, algum tempo atrás eu tinha recebido um e-mail da empresa que é minha fiadora, dizendo que eles vão fechar, que eu teria que encontrar uma outra empresa. Então, quando o cara, né, o marido da proprietária veio aqui, eu falei assim, olha, fala pra tua esposa que assim que eu encontrar uma empresa fiadora, eu mando as informações para ela, pra gente redirigir o contrato de aluguel e que não sei o que, blá, blá, com a nova empresa fiadora. Mas eu ainda não encontrei uma que me convenha, porque eu já estava pagando muito mais do que o meu aluguel, só que eu acho eu estava pagando acho que uns 12% a mais para essa empresa. E as empresas que eu encontrei, nenhuma eram menos de 15% ou 18% do meu aluguel, ou seja, eu ia pagar mais caro o meu aluguel. E depois que eu comecei a manifestar essa nova versão minha, mais elevada, o que aconteceu? Algumas horas mais tarde, quando o cara foi embora, a proprietária me mandou uma mensagem me dizendo assim que eu não preciso mais de fiador, que ela confia em mim e que ela prefere que eu faça uma transferência bancária, né, de banco para banco, no primeiro dia do mês, se isso me convém. Eu falei assim, mais do que convém, porque isso significa que o meu aluguel vai baixar, ou seja, vou pagar menos. Ótimo! Primeira manifestação. Como eu já tinha dito no vídeo do Segredo da Riqueza, o meu salário vai aumentar. Né? Aumentou. Então, eu tô ganhando mais, gastando menos. Né? Enfim, outra coisa que tem manifestado bastante na minha vida são pretendentes. Meu Deus do céu, eu devo estar assim, ó. Esses dias eu tenho falado brincando que minha mãe passou mel lá, né, ao invés do talco lá no bumbum, porque tá uma coisa de louco, viu, minha gente? E Deus sabe o quanto eu gosto de uns loirão de olho azul, assim, estilo meio alemão. E na empresa onde eu trabalho, eu manifestei dois caras, e os dois são de nacionalidade alemã. Um mora na Alemanha e o outro mora aqui na França. E meu, tipo, né? Eu tô até tendo o conforto de poder escolher o que me convém mais. Fala isso, não é uma coisa louca. Ai, meu Deus do céu, né? Tô adorando. Outra coisa, como eu tenho cuidado mais de mim mesma, esse mês eu resolvi, né, final de semana passada, aliás, eu resolvi levar um monte de vestido que precisava de ajuste, porque eles estavam muito largos pra mim, porque eu sou magrela como tudo, né?
E aí eu sei que eu fui levar lá pro costureiro, é um costureiro, é um homem, um senhorzinho, tá, gente? Não é? Enfim, um senhorzinho que eu já conheço desde quando eu mudei pra cá, porque eu morava na mesma rua onde ele tem né, a lojinha dele. E aí eu fui levar os meus vestidos, e aí eu tava, né, tava experimentando eles pra que ele pudesse ajustar e não sei o quê. E aí ele foi lá e falou que os vestidos eram muito bonitos. Eu falei assim, ai, realmente, eu adoro esses vestidos, assim, meio pin-up, meio, né, que aqui na França a gente chama de robe crayon, que são esses vestidos bem colados, assim, no corpo, que vão até o joelho, assim, sabe? Que é super feminino, né, que é bem anos 60, anos 70, enfim. E eu sei que ele tava lá ajustando e não sei o quê, e eu falei assim, eu tava cansada, porque eu sou tão magrela que eu só encontro a roupa em loja de adolescente ou às vezes até em loja de criança. Eu falei, e é chato, né? Tipo, eu me sinto mal porque eu sou magra demais. O cara, gente, sem brincadeira, foi lá que eu olhei a cara do cara, o cara me olhava assim, ó, tipo como se eu fosse uma deusa, mas como uma deusa, porque ele tava agachado, ele tava de joelho, porque ele tava, né, apertando o vestido assim do meu, né, na minha cintura. E o cara tava me tratando assim, ó. Sabe quando a pessoa, ela rela assim, até com, né? Tipo, o cara tava até com medo de relar. E quando eu olhei pra cara do cara, o cara falou assim: Não, não, você não é magrela. Você é perfeita. Tipo, eu fiquei assim: Hã? Aí eu fiquei meio assim: obrigada. E aí ele: Aliás, você é de qual nacionalidade? Eu falei: Eu sou brasileira. E, nossa, meu, por que eu não encontrei antes uma brasileira? Tipo, e lógico, né, gente, quando eu comecei a manifestar esse meu lado, o que aconteceu também no meu trabalho? Na última missão de Paris, foi um maior sucesso, né? A inauguração do novo site lá da empresa, tava perfeito, não, foi uma coisa de louco, eu tava assim super feliz e eu sei que isso foi bem visto, né? Que eu também fui bem vista pelas pessoas lá, a tal ponto que o meu chefe ficou meio sem, né? Tipo, ele não sabia direito o que fazer, porque né, já tem um técnico que trabalha lá em Paris e o cara não é bem visto pelas pessoas que frequentam a empresa lá em Paris, porque ele é muito rebelde, assim, ele é boca dura, não tem muito papas na língua, e quando ele precisa te mandar para aquele lugar, ele te manda. E eu não sou desse jeito, né, gente? Mas isso sou eu e isso é ele. Cada um, cada um. E eu sei que como eu fui lá e que eu sempre trato as pessoas da mesma forma, que seja em Paris, que seja na Lua, que seja em Marte, ou que seja pouco importa onde, os usuários de Paris começaram a sondar para saber se eu gostaria de ir a trabalhar em Paris. E lógico que não, né, gente? Pelo amor de Deus, morar naquele estresse lá, obrigada. Só que isso preocupou meu chefe, porque, né, eu não sei se vocês entendem, acabou o meu brilho, vamos dizer assim, ofuscou o menino, porque lá eles tiveram uma forma de comparar, eles já estavam descontentes com o trabalho do cara. E ainda chega outra que trabalha de uma forma que agrada mais o povo começou a meio que apedrejar o menino. E aí o meu chefe falou: Olha, Bárbara, ele tá precisando de ajuda, mas eu prefiro que você não vá nesse momento, porque eles querem que você fique lá. Né? Eles querem te contratar para ficar lá. Só que se você vai para ficar lá, o outro menino que já trabalha lá vai ser demitido. E eu falei assim: Não, tá tudo bem. Eu falei: Eu só fico triste de estar, né? Por trabalhar bem, eu estou sendo punida, né? Mas tá, fazer o quê? Se é assim, pouco importa. Pois bem, então eu já estava acreditando que não ia mais rolar missão nenhuma. E, para minha surpresa, vão ter mais ainda 3 missões. Eu vou para Reims, vou para Londres, vou para Paris de novo. E deu tudo certo, porque nesse tempo que eu não fui, esse meu colega, eu conversei com ele, eu falei: Meu, se esforça mais pelos usuários, faz tal coisa, mas não faz isso por eles, faz isso por você, que não sei o quê. E ele foi lá e me escutou, graças a Deus ele me escutou. E ele tratou uma usuária com um pouco mais de respeito, com um pouco mais de atenção. E a mulher foi lá e fez, tipo, um e-mail elogiando ele pro meu chefe, pro nosso chefe, né, que é o mesmo chefe. Pro nosso chefe, e aí, tipo, todo mundo ficou assim, ó, de boca aberta,
que o menino conseguiu conquistar o coração da fulana, que é uma, né, que é uma fulana, vamos dizer que ela seja mais difícil, assim, né? É uma pessoa muito difícil. Mas ela também é difícil, ela também era difícil comigo no começo. Mas eu sei que às vezes isso é só no começo, quando a pessoa não te conhece ainda direito. Tá entendendo? Eu sabia que ele era capaz, era só ele dar um pouquinho mais dele mesmo. E ele fez e rendeu. E lógico, agora eu tenho mais 3 missões e eu sei que tem mais outras missões em vista. E eu acredito também que vai rolar uma promoção, que é algo que eu tô querendo, mas eu só vou compartilhar isso com vocês na hora que a coisa realmente acontecer. Mas eu tô tendo indícios muito fortes e comentários aqui e ali de que tem promoção no ar, vamos dizer assim. Então, como vocês podem ver, se amar vale a pena. Sabe por quê? Porque quando a gente se ama, a vida, todo mundo ao nosso redor ama a gente também. Amor não é algo escasso que se você der para alguém você fica sem. É o contrário, quanto mais, ou se você der amor para você mesmo, você não vai ter mais amor para dar para outras pessoas. É o contrário, quanto mais amor você se dá, mais você vai ter amor para dar para os outros, e quanto mais amor você se dá, mais amor outras pessoas também vão te dar. E aí, mesmo que outras pessoas não te deem, o que é improvável, porque isso é lei, gente. Se você se dá amor, você vai receber amor de outras pessoas também. É batata. É cedo ou tarde, você vai receber esse amor dessas outras pessoas também. Tudo que você se dá pra você, não esperando que outras pessoas deem, mas tudo que você dá genuinamente pra você, porque você sabe que você merece, a vida recompensa. Outras pessoas vêm e te dão também. Da mesma forma que se você não se dá amor, outras pessoas também não vão te dar amor. Estão entendendo? E lógico, eu postei outros exemplos lá no Instagram, então pra quem tá lá no Instagram, vocês viram essa semana o quanto de coisas, né? O quanto de coisas que, né? Os meus docinhos que eu me dei e os chocolates que eu ganhei na empresa. Então, amor próprio, gente, não é só como vocês viram, são etapas, não é só cuidar da aparência ou não é só se dar presentes. Você não precisa gastar para você se amar, basta você se mimar, e se mimar não precisa ser através de presentes. Hoje, o meu mimo foi arrumar minha casa, deixar ela limpinha, bonitinha, lavar roupa, não sei o quê, cuidar da minha aparência e passear na floresta. Esse hoje foi o meu mimo. Eu decidi que hoje eu ia me mimar desse jeito e foi o que eu fiz. Então, eu gastei alguma coisa? Não gastei nada, gente, não gastei nada. Só gastei energia e caloria. Mas essa tá tudo bem, né? Se a gente gastar energia e caloria, porque a gente dorme, recupera energia e aí vai estar com um corpinho mais esbelto. Né? Enfim, minha gente, então era essa a reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que ela traga de fato valor na vida de vocês. E lembrem-se, se vocês estão passando por uma dessas etapas, se vocês reconheceram uma dessas etapas na vida de vocês, saibam que tudo de negativo, todo o contraste que vier junto com esse trabalho, amor próprio é um trabalho, e é um trabalho que aqui em francês a gente fala de longue haleine, tipo, é um trabalho longo, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. É um trabalho constante, é algo que tem de ser constante, é uma prática. E quanto mais vocês praticarem, mais a coisa vai ficando fácil. Mas lógico, sempre a gente tem que entender que amor próprio, dentro da gente, né, dentro do nosso coração, para que a gente possa instalar o amor próprio, é igual dentro de uma casa, quando a gente quer mobiliar a casa. Se a casa já está mobiliada e eu quero trocar a mobília, eu tenho que primeiro tirar os móveis velhos, certo? Para depois eu colocar os móveis novos. E é igual o nosso coração, né? O nosso interior, o amor próprio. Quando a gente quer colocar amor próprio, a gente tem que tirar toda essa dor de dentro da gente. E é normal, vocês vão começar a trabalhar o amor próprio de vocês, vão ter traumas ou crenças limitantes que vão subir ao mesmo tempo que você vai estar trabalhando esses lados, essas fases do amor próprio. E tá tudo bem. A única coisa que eu aconselho a vocês a fazerem é sempre serem tolerantes e terem compaixão com vocês mesmos. Tenham compaixão, tenham paciência com o próprio processo de vocês. Isso é um processo, vai passar.
Se você tá num momento de contraste, saiba, lembre-se, isso vai passar. Burla a lei do ritmo começa a dar a tua atenção não para a tristeza que você está vivendo, não para o quanto de decepção que você pode estar sentindo de você mesmo ou de outras pessoas. Se concentra no que você quer. Olha para o que você quer e aí você burla a lei do ritmo e aí você vai voltar para o lado de cima da roda. E lembrem-se mais uma vez, gente, a roda da vida não precisa ser redonda. Ela pode ser triangular, ou seja, você pode passar só uma pontinha assim, ó, na tristeza, mas passar a maior parte do teu tempo na alegria, ok? Isso é só uma questão de prática. Isso é prática. E prática leva a perfeição, que vocês sabem, não existe. A perfeição não existe, mas essa é a grande perfeição da vida. É você estar sempre em busca de se melhorar, sempre em busca de mais. E em busca de mais não é um defeito quando esse mais é algo que vai te trazer, não vai ser, vocês não vão estar tentando buscar mais para cobrir a falta de algo. Nesse caso, sim, buscar mais é um problema, porque você só vai estar acobertando um vazio, né? Não querendo olhar para o vazio que está dentro de você. Mas se você está preenchido lá dentro e você vai em busca de mais, esse é o grande barato da vida. Esse é o grande barato da vida. Tá bem aqui dentro, se amar completamente, incondicionalmente, ou seja, que você seja uma pessoa boa ou uma pessoa não tão boa, ou que você tenha qualidades ou defeitos, tá tudo bem. Se você se ama, inclusive com os seus defeitos, você se ama incondicionalmente. Se você se ama incondicionalmente, você tá no caminho certo. Você tá pronto para ir em busca de mais, sempre mais. Esse é o grande barato da vida. Assim como o universo está em expansão, a gente também está em expansão. E estar em expansão significa ir em busca de mais. Ok, minha gente? Bom, eu deixo para vocês um beijo grande. Até a próxima. Tchau!